Café, eu estava com saudade de você, com toda sinceridade. Esse povo aí, eu falo, traz o café, eles demoram para trazer você. Aí o telespectador fica mandando e-mail para mim. Você está com ciúmes do café? Por que você não traz o café? Entendeu? Esse espaço ele é insuficiente para nós dois, mas eu que agradeço, sempre é uma alegria que eu aceito o seu convite e estamos aqui para, enfim, debater a questão econômica, estou à sua disposição. Bom, Café, e mais do que nunca a sua presença aqui é fundamental. Tudo que está acontecendo aí no mundo, da última vez que você veio para cá, a crise na Europa piorou, a Grécia está na ponta da falência, parece que Portugal, Espanha e Itália vão para o mesmo caminho. Como é que você está vendo essa crise na Europa agora, localizada na Europa? Existe o que a gente chama de uma crise sistêmica, né, Duda? Já era mais ou menos previsível que a demora para soluções estruturais levaria a um descrédito total. Só para contextualizar, a crise começou em 2008, 2009 nos Estados Unidos, naquele momento uma crise muito localizada no setor privado da economia. Então, os países, notadamente Estados Unidos, e com uma enorme contaminação na Europa, aportaram recursos públicos para socorrer as empresas. Normal. Só que você tem que ter o passo seguinte. E naquele momento não houve nenhuma mudança forte na estrutura da condição desses países. Conclusão, a crise que era no setor privado contaminou o setor público. Países da Europa gastando acima do que foi acordado na zona do euro, com dúvidas sobre desempenho de instituições financeiras, mas também um descontrole total de contas públicas, tendo que mexer estruturalmente no país com ampliação do tempo de aposentadoria. Há setores, por exemplo, na Grécia, que não recebem salários há 6 meses, setores públicos, né, de prestadores de serviço público, e com desemprego acentuado. Isso foi na Grécia, já tinha sido em Israel, contaminou Portugal deu uma contornada, mas não resolveu o problema, e havia fortes indícios, inclusive eu tenho amigos que moram na Espanha, dizendo, olha, o desemprego muito acentuado, não estão aceitando nem estrangeiro atuar aqui, 14% de desemprego na Espanha, falou, e nós seremos a próxima bola da vez, não deu outra. Os bancos espanhóis, inclusive, foram rebaixados nessa semana do ponto de vista da sua nota de percepção. A Itália muito próxima. O Santander também foi rebaixado? Foi, em nível só na Espanha. Por isso que eles estão cobrando esse juro absurdo aqui no Brasil. Não vinha, eles estão, na verdade... Aqui o Brasil está sustentando eles. O Brasil tem uma operação distinta, o Santander ganha muito dinheiro no Brasil, então o correntista não precisa ficar preocupado, porque é uma contaminação, um rebaixamento de nota feita por agências que avaliam risco, e só localizado na Espanha. Ela tem uma operação global aqui no Brasil, muito bem alicerçada, mas pode ocorrer isso, né, realizar lucro aqui para fazer um socorro lá, mas o Banco Santander entrou também nessa reavaliação. Portanto, Duda, existe hoje uma decisão e uma constatação que, se não houver aporte financeiro, existe um fundo soberano na Europa, há uma resistência de alguns países na liberação desses recursos, mas se não houver esse aporte de recursos nesses países com problemas estruturais e mais uma mudança interna. Mudança interna quer dizer mexer com benefícios, segurar gastos, aumentar a tributação. Se não houver uma simultaneidade nessas questões, a crise passará, mas demorará muito mais. Já fala-se até em 4 ou 5 anos. Isso seria o pior dos mundos. E a crise na Itália vai ser a pior que vai chegar, porque, né? A questão italiana é um pouco mais forte, né? Então, para nós brasileiros seria muito bom e muito importante que houvesse uma solução mais rápida, mas a projeção de contaminação ainda demora um pouco mais. Mas felizmente para o Brasil, nós estamos falando de não crescer 4,5%, crescer 3,5%, não é chegar na recessão como aconteceu em 2009. Mas a de Portugal era previsível, viu? Olha, sinceramente eu senti isso. Eu tive em Portugal, que era o país mais atrasado da Europa Ocidental. Portugal não tinha nada, as estradas eram horríveis, Lisboa ainda estava do jeitinho que o Pedro Álvares Cabral deixou, entendeu, né? Aí eu voltei dali 5 anos em Portugal, eles entraram no mercado comum europeu, Portugal estava a coisa mais linda, viadutos, pontes, as estradas, quer dizer, os caras jogaram dinheiro em Portugal. Agora, se era pobre, não era por acaso, não tem receita. Você não fabrica dinheiro aí, na verdade, claro. Você só é contaminado positivamente
positivamente ou contagiado, né, pelo bom momento. Mas em um determinado momento essa conta vai ter que ser paga. E realmente você tem razão. Portugal foi um dos primeiros países a dar essa demonstração de fraqueza. E por sinal, Portugal entrou por um acaso também na zona do euro. Eles não queriam aceitar Portugal. Então, fala-se até em retirada de países da zona do euro, que eu acho muito difícil isso acontecer, mas não é impossível, há a possibilidade da saída, o que é ruim, porque a consolidação de um bloco econômico serve de exemplo a outros países, né? E aqui no Brasil e os países vizinhos nós poderíamos utilizar o exemplo europeu, mas é uma demonstração também que cada economia tem a sua própria dinâmica, o interesse individual prevalece o interesse coletivo, e nós estamos assistindo, não de camarote, mas com bastante preocupação, porque de qualquer maneira o Brasil está num momento excelente do ponto de vista de entrada de capital, de geração de emprego, da ascensão social, e nós não podemos permitir que aspectos externos prejudiquem esse bom momento. É como se dissesse assim, ó, você ficou aí 500 anos para acessar um pouco mais o mercado de consumo, agora você tem que segurar a peteca. Não pode ser por aí. Né? Mas quando eu fui visitar a Universidade de Coimbra, eu perguntei para um dos guias lá da universidade, que estava mostrando tudo para nós lá, qual era a maior fonte de renda de Portugal. Aí ele me respondeu, o português. Eu achei que ele estava me gozando, né? Na hora eu falei, eu não sei se eu xingo esse cara. Ou não entendeu o que eu perguntei. Né? Aí eu especulei, ele falou, não, é o português. Portugal vive do dinheiro, o português sai de Portugal, ele vai principalmente para a Inglaterra, né? O lugar que tem mais português. E ele vai a comerciante na Inglaterra, no Brasil, mas manda dinheiro para Portugal. Falou, a maior entrada de dólar nossa é a remessa que o português dos residentes. É claro. E não residentes, é isso mesmo. Geralmente ele tem uma quinta, lá eles chamam de quinta, um terreninho, uma chacrinha, onde ele fala que ele vai morrer lá, né? Ele cria um patrimônio para ele. Entendeu? E eu achei que o cara tá me gozando. Agora, de qualquer maneira, né, Duda, o Brasil tem 350 bilhões de dólares represados, tem 450 bilhões de reais Nós estamos com 350 bilhões. de... A China está com 3 trilhões. 3 trilhões. Maior parte aplicada também nos Estados Unidos quase. Bom, eles não têm interesse em comprar. O Walmart está na mão da China já. Eles não têm interesse em comprar porque eles querem que o americano corra, que seja o consumidor dele. Mas essa dá uma blindagem, né? Se o Brasil precisar hoje injetar recursos na economia, tira o dólar, tem 450 bilhões represados dos bancos. Portanto, viu um bom momento. Entretanto, né, é sempre aquela coisa. Vou exportar para quem? Quem é que vai consumir o nosso produto? Vai irrigar o mercado com o quê? É natural que internamente crie uma apreensão, mas nós conhecemos os instrumentos, né? Mexer na taxa de juros, diminuir tributos, é mais ou menos esse caminho. Agora, talvez a variável... Diminuir tributos, só nós que não fizemos isso, né? Por enquanto, mas vai mexer agora. Tem que fazer, né? O grande problema, Dura, é que pegou o Brasil num contrapé. Esse aumento de preços, principalmente das commodities, fez com que a meta da inflação brasileira, que era sempre na casa de... A meta 4,5%, mas nós trabalhávamos com uma inflação de 4,5%, 5%, tivesse um crescimento nesse governo. E está indo para 7%, pode chegar no 6,5% da meta. Conclusão, ele tem que mexer na demanda interna, ou seja, garantir o consumidor comprando o produto, mas no momento que precisa controlar a inflação. Olha que equação perversa. Naquele momento da crise, o Brasil estava com a inflação controlada há 2 anos. Hoje não. Há indícios de alta. Ora, se eu preciso segurar a inflação, eu tenho que segurar o consumo. Mas se eu seguro o consumo, eu não cresço. Se eu não cresço, eu não gero emprego, não garanto a roda da economia. Uma sinuca de bico. Então, primeiro, ver se a inflação se comporta. Não está acontecendo ainda. Tanto que o governo peitou a redução dos juros. Não era ambiente para queda de juros, só que ele trabalhou preventivamente. Então, como é que ele vai chegar agora no setor... E ele vai fazer mais uma quedinha agora? Vai. E como é que ele vai chegar no setor automotivo, por exemplo? Reduz também o IPI. Aí você injeta consumo. Para certos setores, dá um desequilíbrio. Claro. Pressiona combustível. A inflação perde um pouco de controle. E o grande mal da inflação brasileira, você sabe, não é a inflação gerada agora. É ela gerar agora e já impactar para o ano que vem. Claro. Pedágio reajusta pela inflação passada. Contrato de aluguel reajusta pela inflação passada. Mensalidade escolar, olha a inflação passada. Reajuste do funcionalismo público, inflação passada. Todos os dissídios coletivos são, no mínimo, a inflação passada. Ou seja, você tem uma indexação ainda na economia, que é anual, mas ela existe, e a alta da inflação nesse ano impacta 40% dos preços do ano que vem. Então você tem que estar de olho na inflação controlada agora,
mas também no impacto dessa inflação no futuro. Daí o governo vai ter que ter muita habilidade. De um lado, não deixar a economia despencar e, no outro lado, voltar a inflação para o centro da meta. Os juros eles têm que aproveitar o momento, né? Só nós temos juros altos. É a hora certa de abaixar. E você sabe que nesse aspecto eu estou contente com esse governo, por incrível que pareça. Por quê? O discurso vai nesse sentido. Falou, nós vamos aproveitar esse momento em que teremos que baixar a taxa de juros e vamos pensar em juros de um dígito. E é isso mesmo. Não dá para aceitar o controle da nossa economia, uma inflação, mesmo com 6%, 7%, com taxa de juros de quem tem 30% de inflação. Está na hora de desarmar isso. E aí não é só com política monetária, tem que começar na estrutura do governo, na política de gasto. Se o governo rezar a cartilha normal, ele faz isso. E aí pode ser que em 3 ou 4 anos nós tenhamos uma taxa de juros compatível com essa estabilidade. Ô, Café, as montadoras anunciaram ontem que caiu 20% a venda. Sim. Houve uma previsão real, produzir um carro demais, ou realmente a crise começa a pegar as montadoras? Crise. É a crise, né? Porque na verdade você tem uma linha ascendente de produção. Claro que a gente não sabe onde esses carros vão circular, mas você tem o mercado interno e tem o mercado externo. E o mercado interno é bastante aquecido. À medida que a pessoa não tem dinheiro para comprar um carro, mas ele tem 20% para dar de entrada. Na hora que você joga prestações para 48 meses, cabe no orçamento das famílias. Aquele sujeito que não tinha acesso ao carro, a uma moto, começou a demandar. No momento em que começa a diminuir a liquidez do mercado, os bancos começaram a ficar mais seletivos. Provisionamento de inadimplência. Ora, chega um momento que esse mercado fica mais encurtado. Claro. Eu continuo produzindo. Os estoques começaram a bater nas montadoras. Entrada dos carros importados, por isso que o governo tributou mais os carros importados. Ora, eu tenho um carro aqui, coreano, com uma tecnologia de primeiro mundo, 10, 15, 20% mais barato do que o nacional com tecnologia ultrapassada, eu começo a comprar esse outro carro. Então a junção disso tudo fez com que as montadoras tivessem um estoque excedente, e agora não tem consumidor para demandar. Do ponto de vista do consumidor, excelente. Agora no final do ano vai conseguir descontos, vai conseguir realizar seu sonho de consumo. Agora do ponto de vista da roda da economia, isso é problemático, porque é um setor que influencia uma cadeia produtiva muito importante. Então já o governo vai chegar, vamos reduzir o IPI, vamos dar incentivo para esse setor, porque vai precisar manter esse volume de vendas. A demora de solucionar a greve dos Correios, que incompetência da administração do Correio, né, Café? Sem dúvida, ela é um setor que é importante, e eu até tenho defendido lá na 94 essa tese compartilhada dos colegas, que já que é para tomar uma decisão de um setor tão importante como esse, que seja um rito mais sumário, mais rápido. Ora, nós já sabíamos de antemão que iria cair no tribunal, e o tribunal ia dizer, ou uma parte do contingente volta ou todo mundo. Ora, se isso vai acontecer, que tenha uma legislação que diga, que decida isso em 48 horas, não criar essa situação, 180 milhões de correspondências, de encomendas. E aí, não querem depois que discuta a privatização dessa importante empresa. Os próprios funcionários jogam contra o patrimônio dele, porque cria um ambiente e fala, tá vendo, ó, se tivesse na mão de particular, isso não aconteceria. Então eles criam esse pano de fundo. Agora, que o salário dos funcionários do Correio é muito defasado. O serviço estava muito ruim. Comparado ao mercado, um carteiro básico, ele ganha muito mal. Verdade. Então eles vão ter que repensar os Correios como missão, como função, como visão de negócio. Senão, vão ser já ultrapassados, como está sendo por alguns setores privados. Ixi, já tem um monte de pergunta aqui, olha lá. O Henrique da Bela Vista, Reinaldo Cafeu. Bauru é a bola da vez. O setor de supermercado está gerando emprego na cidade. Além do ramo do supermercado, qual setor está tendo mais investimentos na cidade? Bom, na verdade, Bauru vive um bom momento com aporte de capital em todos os setores, mas nós temos a área da construção civil ainda tendo um fôlego adicional acima da média do Estado. As franquias, de uma forma geral, já viram que Bauru tem porte, estão trazendo seus recursos. Nós temos aqui a construção de um importante empreendimento que é o Shopping Nações, com mais de 200 milhões de reais de investimentos, com geração de emprego em toda uma cadeia produtiva. E o setor de serviços em Bauru é o carro-chefe, notadamente na área de educação e recuperação de crédito, sem contar a área de saúde. Portanto, Bauru vive um momento importante
pulverizado em vários setores, mas esses são os carros-chefes da nossa cidade. O Reginaldo da Vila São Paulo. Caféu. O governo vive se gabando que hoje é credor do Fundo Monetário Internacional. Eu quero saber que vantagem isso traz para a população brasileira. Na verdade, é muito mais psicológico, não tem vantagem técnica nenhuma. O que eles estão querendo dizer é que, no passado, o governo, por exemplo, do PSDB, teve que se socorrer ao Fundo Monetário Internacional porque não havia recursos para proteger a economia nacional. Quando teve, por exemplo, a crise de 99, se não tivesse tido a ajuda do Fundo Monetário Internacional, nós teríamos quebrado. O Brasil tinha 5 bilhões de dólares só de reservas cambiais. O governo Lula aproveitou o céu de brigadeiro, bom momento internacional, cresceu até abaixo do que outras economias cresceram, mas se capitalizou com moeda estrangeira. O Brasil passou a ser a bola da vez do investimento vindo de fora. Dinheiro que vem para a Bolsa, dinheiro que vem para títulos públicos, pagamos a maior taxa de juros, dinheiro que vem para o setor produtivo. Conclusão, o Brasil se valeu dessa entrada maciça, valorizou o real diante do dólar e foi recomprando títulos públicos no mercado, chegando a esse patamar de 350 bilhões de dólares. Pagou a dívida com o Fundo Monetário Internacional e emprestou dinheiro. Então é muito mais psicológico. Está dizendo o seguinte... Porque a dívida interna aumentou muito, né, Café? Ah, sim, explodiu, né? Nós temos uma dívida interna de 1,5 trilhão hoje. É o maior problema que o Brasil enfrenta. Então, na verdade, é para bater no peito. Ó, eu tenho, sou credor. Mas é muito mais para dizer, ó, há uma blindagem. Mas os motivos são esses, né? Mérito do governo atual? Claro que sim. Mas o último degrau é construído depois que você passa o primeiro, segundo, terceiro, quarto e vai por aí. Então, havia um ambiente favorável e o governo foi capaz de fazer esse representamento. E também, se precisar usar esses dólares, que não seja para as coisas que os Estados Unidos discriminaram, eu não posso... 350 bilhões de dólares. Os Estados Unidos não honra isso em ouro, não honra isso em nada, né? É verdade, são títulos, a maior parte disso é aplicado... No fim é um papel frio. É aplicado em títulos soberanos americanos, que o risco é baixo, mas existe. Mas o Brasil, se quiser usar parte desse dinheiro para blindar a economia, não tem problema. Na semana passada, por exemplo, o dólar estava batendo na casa de 1,90, o governo entrou e vendeu 5 bilhões de dólares no mercado, para acalmar o mercado. Então, ele tem hoje essa possibilidade, mas insisto, é muito mais psicológico do que efetivamente vantagem para o dia a dia nosso. Professor Duda, por favor, repercutir com o Café sobre o novo aviso prévio, até 90 dias. Vamos lá, então vamos explicar tecnicamente o que foi aprovado, foi sancionado, passa a vigorar a partir de hoje, atingindo quem já está no mercado de trabalho. Então todos os funcionários do Duda, todos que trabalham em alguma empresa já têm esse direito. 1 ano de registro, 30 dias normais, o que está na CLT. Ficou 2 anos na mesma empresa, mais 3 dias adicionais, vai para 33 dias. Isso vale para a empregada doméstica também. 3 anos na mesma empresa, 30 dias do primeiro ano, 3 dias do segundo ano, 3 dias do segundo, 3 dias do segundo ano, 3 dias do terceiro ano. Com 10 anos, na hora que chegar no 11, você já tem 60 dias de aviso prévio. Completou 21 anos na mesma empresa. Você tem lá funcionário de mais de 20 anos, não tem? Mais de 30. Mais de 30. Esses terão 90 dias a partir de hoje. O prevê 20 anos é nego novo lá na empresa. Se for mandar os negros embora, está desgraçado. Chega agora, vou mandar o servidor tal embora, sem justa causa. Com 90 dias de antecedência, você avisa a pessoa, em 90 dias você está fora da minha empresa, você vai ter que pagar esses 3 meses trabalhados. Quero fazer um acordo com o sujeito, não quero que ele cumpra o aviso prévio na minha empresa, vai ter que pagar os 3 meses. Agora, vale para o empregado também. Estou lá trabalhando no IESB, resolvi sair do IESB. Vou dar um aviso prévio, se eu tiver mais de 20 anos de casa, 21 anos, de 90 dias também, ou proporcional, como eu coloquei. Primeiro aspecto, é positivo para o trabalhador? É. A dispensa sem justa causa, ela não tem um motivo. Pode ser um dia que o patrão olhou na tua cara e não gostou de você, pode ser uma pequena desavença, ou pode ser só incompetência, ou pode ser qualquer outro motivo. Motivo econômico, às vezes. Motivo econômico. Mas sem justa causa. Não precisa dizer por quê. A justa causa tem que ter uma falta grave, uma sindicância e tal. Então, isso, de certa maneira, inibe aquelas dispensas intempestivas, né? Momentâneas, às vezes mais emocionais do que operacionais técnicas. Mas, por outro lado, vai no sentido contrário à competitividade que nós queremos dar para o Brasil. É mais um custo que certamente o empresário vai colocar na sua folha de pagamento, vai ter que ter aumento no seu custo, ou ele vai repassar para preço, ou vai sacrificar margem. E pode ser que haja uma inibição na contratação de mais gente. Então nós precisaríamos rever agora
toda a questão em torno da empregabilidade. Está na hora de mexer nisso. E toda vez que tem uma decisão nesse sentido, nós estamos dizendo, ó, as leis trabalhistas no Brasil são mais rigorosas que no resto do mundo, vai tirar a competitividade. Então, de um lado é bom, do outro lado suscita elevação do custo para a empresa e alguém vai pagar esse preço. Está na hora de uma discussão mais aprofundada nessa questão. O Davi da Vila Industrial pergunta para você, Caféu. Ele quer saber se é um bom negócio comprar dólar hoje. O dólar nunca é bom negócio como investimento. O dólar ele serve no máximo como reserva de valor, mesmo porque é ilegal comprar dólar e você não declarar. Vai guardar onde essa moeda? E outra, se dólar fosse um bom investimento, todo mundo represaria dinheiro em dólar. O Brasil paga a maior taxa de juros do mundo, portanto não tem nada melhor que isso. Agora, você vai fazer uma viagem, precisa desses valores, o filho teu vai fazer um intercâmbio, o momento de comprar ainda não é agora, porque ele subiu, está em queda, mas ainda não caiu no patamar que deveria. Então não se compra em alta. Já está em curso. Então mais uma semana, se a economia continuar como está... Mas ele já baixou bem. Já baixou, mas não chegou no patamar anterior. Né? Mas só para quem tem destino certo. Como investimento, eu não recomendo a aquisição de dólar. O doutor Natanael pergunta, Caféu, os dirigentes da FUNPREV disseram no Jornal da Cidade que depois de uma reunião que terão com os conselhos dos economistas, eles divulgarão o nome do vereador e de agentes políticos que fizeram pressão para a Fundação investir em algumas empresas. Caféu, você que faz parte dos conselhos dos economistas, não acha que a Fundação deveria tornar público, divulgar o nome do vereador e dos agentes políticos? Primeiro vamos separar bem essa questão. O Conselho de Economia, ele fiscaliza a atuação dos economistas na cidade. Por uma posição minha como delegado, eu tenho levado a delegacia de Bauru a participar também em algumas comissões. Por exemplo, a gente participa, eu presidi o Fundo de Tratamento do Esgoto, que eu entendo que é uma prestação de serviço que o Conselho tem que fazer. Quando do concurso público para a contratação de economista, os economistas filiados ao Conselho mandaram todo o processo. Nós mandamos isso para a área jurídica da entidade, que não encontrou nenhuma irregularidade do ponto de vista da abertura do concurso público. Paramos por ali. Eu soube, pelo presidente da FUNPREV, que ele tinha um desejo de uma reunião comigo e com alguns economistas filiados ao Conselho para discutir um pouco, fazer como se fosse um conselho para a orientação financeira. Eu não tive oportunidade de fazer essa reunião, mesmo porque quando ele me procurou, foi bem no auge dessa questão envolvendo as denúncias entre uma SEI. Eu falei, olha, não é o momento de discutir absolutamente nada, eu não quero entrar nessa questão, deixa resolver. Foi implantada a SEI e tive a surpresa de saber pelo Jornal da Cidade que continua essa intenção. Hoje eu estava ministrando aula pela manhã, tinha uma ligação perdida da FUNPREV no meu celular, eu não dei o retorno ainda. Então nós estaríamos abertos a ter uma conversa para entender o que eles querem. A aplicação de 230 milhões não se faz de maneira amadora, e não estou dizendo que a FUNPREV faz isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não posso chamar colegas meus economistas para que voluntariamente eles comecem a opinar aonde migrar esses recursos. Eu acho que isso cabe a uma consultoria técnica, que tem inúmeros economistas na cidade, muito competentes, que pode ser aberto um concurso público, uma licitação, uma concorrência, uma carta convite, em que eles vão cuidar. Mas estaríamos abertos a discutir, a entender o que efetivamente tem. Agora, isso não tem nada a ver com esse lado da denúncia. Não é objeto da SEI a investigação das aplicações financeiras. Os vereadores, se quisessem mexer nisso, tinham colocado na hora de convocar a SEI. Nesse momento eles não podem tratar. Não impede de chamar outra SEI. E se a questão é técnica e se está tendo interferência de políticos, está na hora da FUNPREV vir a público divulgar. Isso não tem nada a ver com a reunião com o Conselho de Economia. Nós estaremos dispostos a ouvir para entender o que eles estão precisando nesse momento e até usando da nosso conhecimento, articulação, para ajudar nesse momento. Agora, não dá para aceitar que uma fundação do porte da FUNPREV seja tratada de maneira amadora. Eu conheço economistas que estão lá, são muito competentes, mas se precisa de gente mais parruda, está na hora de buscar isso no mercado. Nós estamos falando de 230 milhões de reais, não é R$1 e nem R$10. Tem que proteger o patrimônio da FUNPREV com competência, para não virar outra Coab na vida. Bom, o maior problema de Bauru hoje é a Coab, né?
É um problema... Mas é um formato futuro, completamente claro, distinto, diferente, né? claro. Agora, outro é o DAI, que está tudo sucateado. Esse presidente do DAI não aparece para dar entrevista, se pelo menos ele cuidasse dos orçamentos de leite, etc. Eu vi no Jornal da Cidade, o leite comprou leite pelo dobro do preço. E agora voltou atrás. Devia sobrar tempo para ele olhar essas coisas. O DAI, do é aquela questão, tem hora que passa... É outro que tem dinheiro, né? Não, então, tem hora que passa a impressão que eu preciso criar dificuldade para vender a facilidade. Então, por falta de um pronunciamento, se o presidente do DAI não quer falar nada, o Rodrigo Agostinho tem que vir e dizer, por uma falta de posição, dá margem para você especular. Claro. Ah, estão preparando o DAI para privatizar? Ué, eu deixo sucatear tudo, começo a fazer lambança, qual é o resultado final? Claro. Sou contrário à privatização do DAI? Pessoalmente não, desde que seja bom para o município. Fala-se, por exemplo, que o DAI valeria um orçamento do município. Vamos supor que a Sabesp tivesse interesse em comprar o DAI. É um orçamento, 500 a 600 milhões de reais. É um dinheiro bem-vindo? Se bem aplicado, equacionando os problemas estruturais do município, isso pode ser discutido. Mas é o que a sociedade quer? Não. Precisa discutir com a própria sociedade. Então passa, às vezes, essa ideia de que é melhor eu ter o caos porque abre espaço para esse tipo de especulação. Agora, vai a público, olha, o DAI não tem dinheiro para isso, nós precisamos perfurar 7 poços, não temos grana para isso, estamos com problema de gestão, é cabido emprego. Joga limpo, senão você dá margem à especulação. Isso que eles fizeram com a questão da terceirização da leitura da água é um atestado de incompetência. Não tinha papel, não tinha maquininha, não tinha gente treinada. O que é isso? Verdade. Não é assim que se administra uma coisa. É uma lição de como não administrar. Para falar em administrar bem o dinheiro público, ontem nós tivemos as passeatas contra a corrupção. É um início e acho que sem participação de partidos, e o povo tem que começar a se mobilizar no Brasil, principalmente sobre corrupção. Mas o que me causa estranheza, se somar o Brasil inteiro, que teve passeatas em 18 estados, tinha aproximadamente 30 mil pessoas. Outras passeatas aí, inclusive uma passeata que defende o movimento gay, tinha mais de 1 milhão de pessoas, né? Então o brasileiro, muito pouca gente, mas é um início, né, Café? E é por aí, né, Duda, porque se você não tiver uma mobilização popular e muito bem feita e não orquestrada por interesses de partidos políticos, meio sindical, a sociedade vai sempre assistir isso de uma maneira passiva. Claro. E não é. Outras populações, outras pessoas, você vê na Grécia, mexeram nos aposentadorias, o cara vai pra rua. Vai aqui na Argentina, é panelaço. Panelaço. O brasileiro vai pro churrasco. Não, o mundo da risada, da passividade do brasileiro e ainda perante a corrupção. E além da regionalização. O comportamento no Nordeste é um, no Sul-Sudeste é outro, no Centro-Oeste é outro. Então, está na hora de a população começar. E é só assim que é uma mudança estrutural no país, que é uma participação forte da população. O Pedro Valentim, Café, uma greve que também está causando transtorno para a população é a dos bancários. Você não acha que a Justiça do Trabalho deveria intervir para pelo menos 30% dos serviços essenciais serem mantidos? Sem dúvida, porque o setor bancário hoje é o coração das empresas, das pessoas, o transtorno que está caindo. De novo, eu defendo, mesmo o rito sumário que teria que ser para os Correios, para os bancários, sem dúvida alguma. Tinha que ter um mínimo de atendimento, mesmo porque a população nem sempre vai ver com bons olhos a atuação do meio sindical. Eu sei que o meio sindical faz o seu papel, marca presença, reivindica, mas tem um nível da tolerância, o nível do razoável, e já passou desse razoável. Mas também, se é para julgar, julgue rapidamente e já defina isso. Mas vamos falar a verdade, banco não tem mais funcionário nenhum. Eu não sei o que esses banqueiros também estão... Vem uma pergunta do Rafael, que eu comecei a ler, o Rafael fala assim, olha, Café, em 75 eu comecei a trabalhar num banco. E lá trabalhei durante 25 anos. Nesta época o banco tinha 200 funcionários. Hoje este mesmo banco tem 10 agências e para administrar tem um número muito menor de funcionários. Nosso país não continua sendo o paraíso dos banqueiros? Isso, sem dúvida. Cobra a maior taxa de juros do mundo. 10-0 para você, Rafael. Rafael, quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar como office boy. Uma empresa, eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa me contratou e eu ia no banco fazer banco. Eu me lembro da inauguração da agência do Bradesco na Ezequiel Ramos. Tinha gente para atendimento no térreo,
no primeiro andar, no segundo andar, lá em cima é que ficava a diretoria do banco. Vai lá hoje, a agência está limitada à parte de baixo. Então é um setor que incorporou tecnologia, quando surgiu a internet, entrou para valer, foi mandando embora os funcionários mais antigos que tinham salários maiores, mudou por completo sua estrutura depois dos anos 90 e hoje é um vendedor de produto. E naturalmente que o setor é o que mais ganha, portanto teria gordura para negociar. Agora é óbvio, né? Uma sentada no almoço reúne 5 grandes banqueiros que podem marcar presença, como hoje o ônus de atraso é do consumidor final. Você tem internet, você tem banco 24 horas, está atendendo, não está atendendo, você não está lidando com o banqueiro, você está lidando com o sindicato. E aí fica fácil, lava as mãos. Não, tem que mudar, tem que mudar a estrutura. Tem muita pergunta ainda, mas eu vou fazer a última aqui, do Horácio Giacomini. Professor Duda e Café, será que as taxas de juros específicas para financiamentos de veículo devem cair ou elas devem subir? Não, a tendência, se realmente o Brasil estiver revendo para baixo o crescimento econômico, é que haja uma queda na taxa de juros. O que pode acontecer não é uma queda tão acentuada como o governo gostaria, por uma questão de risco da operação. Então, aquele negócio, vai ter dinheiro no mercado? Vai. Portanto, os juros deveriam cair. Mas a agência de financiamento A, o banco A, a financeira A, começa a falar, pô, mas será que esse cara vai me pagar? E no medo disso, ele coloca um sobrepreço para sustentar uma eventual inadimplência. Então, é uma mecânica meio complicada, mas pode acontecer isso. Ter dinheiro para emprestar e não ter disposição para emprestar. Isso vai refletir. Mas a tendência é de juros em queda e não em alta. E esse Roque Barbieri fala essas besteiras e agora não quer dar nome, né? É o problema da corrupção. Mas o Roque Barbieri sempre foi uma pessoa de declarações sensacionalistas e irresponsáveis. A hora que você fala, você tem que dizer. Tem que mostrar. Se tem gente vendendo emenda parlamentar no estado de São Paulo, o próprio governador está cobrando dele. Coloque o nome para mudar, para limpar isso, porque senão fica só na especulação. Isso não contribui em nada para a democracia. Mais alguma coisa, Café? Agradecer mais uma vez, dizer que nesse mês de outubro, falando um pouco da Associação Comercial, nós aderimos aí à campanha do Outubro Rosa, que é um alerta para que as mulheres façam todo ano o exame de mama, a mamografia, para combate preventivo à questão do câncer. Entramos para valer, mobilidade no calçadão, vamos fazer uma ação no shopping, muitas empresas aderindo, nós temos um selo, e você empresário que quiser ter uma adesão aí, coloque esse selo também, é uma causa importante e praticamos aí uma vertente da responsabilidade social. É até importante dizer, se eu estiver errado, você já está se informando, o que eu ouvi já de médicos que eu entrevistei, li, etc. O câncer de mama é um dos únicos que, se você pegar no início, ele é 100% curável. Agora, se você pegar fora de um determinado espaço de tempo, a hora que já tem metástase, é um dos cânceres que mais invasivos e que devastador. Tá certo o que eu estou falando? Exatamente isso. Então, pelo amor de Deus. A gente faz um alerta, e por isso que a entidade, porque congrega muitos comerciantes, fez essa ação. Lá, se você passar na associação comercial à noite, nós temos faixas rosas, luz rosa, a Senag também fez isso, sei que a Tanger fez, outras lojas colocaram todo motivo, que é o alerta. A população e o cidadão tem que fazer a sua parte. Eu vou repetir o que eu falei, ó. O câncer de mama, quando detectado no início, é 100% curável. Quando não, é 100% mortal. Essa é a grande verdade. Então a prevenção é tudo. Café. Obrigado, Duda. Viu? Bom, eu quero agradecer a sua audiência. Para os parmeirenses, o Filipão é culpado, né? Porque ele fica falando mais do time do Parmeira aí. Agora, esse Kleber aí é um jogador super valorizado, não joga essa bola toda, tá na hora de mandar embora mesmo. Mas o Filipão, parmeirense, tem dois tipos de parmeirense. Um que fala, coitado do Filipão, o time não presta. E outro que fala, tem que mandar embora o Filipão, que só fala bobagem e fala mal dos jogadores. Depois que ganhou todo aquele dinheiro lá na Europa, ele não vai querer ganhar esse dinheiro de brasileiro. Agora vê se a Europa paga agora que ela está quebrada. Está voltando todo mundo para a Europa. Os cantores vêm dar show no Brasil. Toda semana a Globo tem um cantor dos Estados Unidos e da Europa aí. Agora, a grana que o Filipão deve ter amoitada, Parmeira, para de ser burro. Põe o Filipão para correr ele, põe ele e o Wagner. O Wagner vai junto com ele.
Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê, e o palmeirense confia que o Palmeiras vai voltar a ser o maior time do mundo ainda.